Pode começar, presidente. Está na floresta, doutor Joel? Bom, em havendo quórum, declaro aberta... Estou testando aqui os fundos, perdão. Boa. O último estava legal. Bom, então, havendo quórum, eu declaro aberta mais essa sessão do Tribunal Pleno. Cumprimento meus pares. Faço na figura do nosso vice-presidente, doutor Felipe. Cumprimento também a Rodney, nossa secretária, dona Rita, os advogados que acompanham essa sessão, partes, todos aqueles que nos assistem nos canais de comunicação do Tribunal e da Federação. Já comunico inicialmente o adiamento a pedido do relator do recurso voluntário do processo número 029/2022, onde figuram como recorrentes a Procuradoria e a Desportiva Ferroviária, sendo recorridos o Nova Venécia Futebol Clube e Rafael Barcelos Soriano. Por determinação do relator, fica, então, esse recurso adiado para a próxima sessão, já intimadas as partes e seus representantes aqui presentes. Cumprimento, antes, não posso deixar, né, essa oportunidade inicial também de cumprimentar o doutor Paulo César, advogado da Federação, também a doutora Ana Paula, que mais uma vez nos prestigia, brilhante aqui a nossa sessão. Sejam bem-vindos, seja bem-vindo, doutor Paulo. Bem-vinda novamente, doutora Ana Paula. Temos o nosso item número 2 da pauta, é uma medida inominada, processo número 041 de 2022, proposta pela Procuradoria-Geral do TJD, sendo os requeridos o Esporte Clube Brasil Capixaba, Desportiva Ferroviária e a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo. Já vi que a doutora Ana Paula, né, representa a Desportiva, o doutor Paulo César está pela Federação, o Esporte Clube não tem nenhum representante, correto, Rita? Correto, presidente. Tá, ok. Eu passo, então, a palavra para o doutor Felipe, para que profira o relatório, nosso ilustre relator. Boa noite aos meus nobres amigos que se fazem presentes aí para que a gente possa estar dando continuidade aos trabalhos. E hoje o que nos traz aqui essa medida inominada, em síntese, é narrado inicialmente pela douta Procuradoria que houve a condenação da Associação Desportiva Ferroviária Vale do Rio Doce por conta dos graves distúrbios ocasionados pela torcida desse clube, tendo contra ela condenação de perda de 4 mandos de campo no processo que tramitou sob o número 028/2022 e multa no importe de R$ 4.500. Ocorre que, mesmo após a referida condenação, há a designação de partida a ser realizada no dia 21 de maio, às 15 horas, entre o Esporte Clube Brasil Capixaba e a Associação Desportiva Ferroviária do Vale do Rio Doce, pela Copa Espírito Santo, tendo como mandantes Esporte Clube Brasil Capixaba, mas que teria alugado o estádio Engenheiro Araripe da Associação Desportiva Ferroviária Vale do Rio Doce, o que seria uma forma de burlar a sanção aplicada por esta especializada. Ante tal circunstância, pugnou que fosse determinado por meio do Departamento de Competições que a partida fosse realizada de portões fechados. Felipe está falhando para mim aqui, não sei se para vocês. Não, aqui Vocês me também. ouvem bem? Estou. Estou ouvindo bem. Eu também. Então, vou repetir aqui. Ante tal circunstância, pugnou que fosse determinado, por meio do Departamento de Competições Oficiais, que a partida fosse realizada de portões fechados, pleito que restou acatado pelo presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Espírito Santo, sobretudo por entender que configura ato grave e flagrante tentativa de descumprimento de ordens emanadas pela Justiça Desportiva.
Interposto os embargos de declaração, foram interpostos embargos de declaração pelo Esporte Clube Brasil Capixaba, na medida inominada, com pedido inaudito alteras pars, promovido pela Procuradoria-Geral de Justiça Desportivo, que foi movida contra si, contra a Associação Vale do Rio Doce e também contra a Federação. Ela relata nos aclaratórios que a responsabilidade pelo mando de campo é sua e tal medida acarretaria prejuízo significativo ao clube, visto que a partida já se encontrava designada para aquele local desde o dia 1º de maio de 2022, alugando referida praça anteriormente ao próprio julgamento. Esclarece ainda que já teria ocorrido a venda de ingressos e não há contra ela qualquer tipo de sanção, e a medida adotada com tamanha proximidade, já que a decisão chegou ao seu conhecimento em menos de 24 horas da realização da partida, a prejudicaria sobremaneira. Verificando os argumentos que foram apresentados, eu apresentei uma decisão que, em síntese, eu relatei o seguinte na decisão, que efetivamente a partida teria sido designada anteriormente ao julgamento, e também é induvidoso que a equipe visitante é proprietária do estádio Engenheiro Araripe, mas ficará em campo na condição de visitante. Do outro lado, induvidoso também que as atitudes que foram objeto de julgamento que acarretou a perda do mando de campo são de extrema reprovação e não podem ser tolerados quaisquer artifícios para burlar as determinações deste tribunal. Adiante, eu relatei que os princípios do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, tal como da ampla defesa contraditório, sobretudo ante o risco iminente de se causar prejuízo irreparável a quem não teria adotado qualquer atitude contrária ao CBJD, bem como o princípio da prevalência, continuidade e estabilidade das competições, devendo ser considerado que já teria ocorrido a divulgação no site da própria federação e também na imprensa para toda a torcida a respeito da realização da partida, tendo inclusive ocorrido a venda de ingressos, circunstância que deveria ser resguardado ao máximo na oportunidade. E, por conta disso, eu concedi o efeito suspensivo da decisão que foi proferida anteriormente pelo nosso presidente, autorizando a realização da partida no dia 21/5, às 15 horas. Foram intimados a Procuradoria, o Esporte Clube Brasil e a Associação Desportiva Ferroviária Vale do Rio Doce, bem como a Federação. Dessas, a única que apresentou resposta foi a Federação, relatando, em síntese, que os mesmos argumentos que eu já mencionei aqui, e agora, com a procuração, outorgando poderes para o doutor Paulo César, é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Rodney, Vossa Excelência fará uso da palavra? Brevemente, só para reiterar aquilo que consta da medida. Pois não, doutor Rodney. Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental de 10 minutos. Breve, menos do que isso eu pretendo usar. Só reitero aqui que, nesse caso, há contrariedade em relação à decisão tomada, inclusive, pelo Pleno do Tribunal, que havia confirmado punição à Desportiva Ferroviária, né? E aí a nossa resignação nasce pelo fato de que, como mandante, a Desportiva não pode utilizar o seu estádio, não poderia na ocasião, mas sendo concedido a ela esse benefício de atuar como visitante.
sendo que em nada muda a situação do uso do estádio, né, das suas instalações, nada disso foi diferente do padrão que costuma ser utilizado pela equipe, no caso a Desportiva Ferroviária. Em relação à questão do mando de campo, nós aventamos ainda a impossibilidade de se considerar a partida como um mando invertido, né? Uma vez que a equipe mandava o jogo no local atualmente utilizado pela equipe considerada visitante, né? O dono do estádio. Então, isso contraria o regimento, o regulamento de competições da CBF, né? No seu artigo 13, deixa eu confirmar aqui. 13, parágrafo 1º, Regulamento Geral de Competições da CBF, né? Uma vez que o regulamento da competição e o regulamento geral da federação são silentes a respeito dessa situação. Eles, há no regulamento da federação apenas a descrição daquilo que seria o mando de campo invertido, mas não há ali uma proibição do fato, como há no regulamento geral da CBF. E era nele que nós também nos baseávamos para não acontecimento da partida ou que ela fosse feita de forma a não haver a participação da torcida, que era punida na situação que era da Desportiva Ferroviária. E aí o nosso entendimento era de que não poderia prevalecer nem por um nem por outro argumento a partida em comento, né, o que infelizmente não conseguimos lograr isso. Então esse é a nossa reiteração daquilo que colocamos na medida nominada, presidente. Obrigado, doutor Rodney. Doutora Ana Paula, Vossa Excelência fará uso da palavra? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos presentes. Eu confesso que eu me preparei para um outro julgamento de outro recurso, né? Então, eu vou falar brevemente no improviso. A Desportiva... A Desportiva do jogo, ela informou ao departamento de competição da federação que iria realizar o jogo no estádio no dia 1º de maio, tanto que alugou o espaço, praça de jogos, em data anterior ao julgamento do recurso perante o STJD, que resultou na pena imposta à Desportiva. E, enquanto, só isso eu tenho que me manifestar. Obrigado, doutora Ana Paula. Doutor Paulo César, Vossa Excelência fará uso da palavra? Não necessário, satisfeito, presidente. Obrigado, doutor Paulo César. Antes de devolver a palavra para o relator, pergunto se há algum esclarecimento que os nobres colegas queiram fazer. Aliás, antes de abrir o espaço, deixa eu só contextualizar de uma forma bem resumida, porque eu também vi esse processo. Acho que o doutor Joel também não participou da nossa última sessão, onde houve essa nova condenação. A Desportiva tinha sido punida por questão do drone, arremesso de copos e tal, a perda de mando de campo de um jogo. Né? A decisão foi confirmada pelo tribunal, eles entraram com recurso no SJD, conseguiram o efeito suspensivo para jogar a partida das quartas de final do Campeonato Capixaba, e exatamente nessa partida que eles jogaram com efeito suspensivo, houveram novos incidentes, dessa vez muito mais graves, foram denunciados novamente e condenados aí a multa e perda de
e a pena de perda de mando de campo de 4 partidas, já nesse novo processo. Já havia uma que não tinha sido cumprida, pois eles tinham um efeito suspensivo, que depois, no mérito, o STJD negou provimento a esse recurso, né? E agora, recentemente, houve essa nova condenação que foi confirmada na nossa última sessão do Pleno. Foi designada, então, essa partida da primeira rodada da Copa Espírito Santo, Esporte e Desportiva, mando de campo do esporte. E a partida foi agendada no estádio da Desportiva. Então, a razão foi o que ocasionou aí essa medida nominada da Procuradoria. Eu entendi, naquele momento, que haveria aí uma violação, pois, embora o mando de campo fosse do esporte, a torcida que iria comparecer seria da Desportiva, o campo seria da Desportiva. Então, eu entendi naquele momento que a penalidade, as 2 penalidades que a Desportiva sofreu na Justiça Desportiva não estariam sendo cumpridas. Não haveria uma punição efetiva, não estaria havendo uma punição efetiva ao clube e nem aqueles torcedores que foram os causadores. Nos 2 casos, toda a confusão começou com a torcida. Então, em permitindo que eles comparecessem ao campo, ao estádio, na qualidade de visitante, não estaria aí havendo o efetivo cumprimento dessa punição imposta. Então, foi o que aconteceu. Houve depois essa interposição de embargos. O doutor Felipe, de forma muito brilhante, especialmente aí pela estabilidade das competições, né? E por entender que eu já havia comercialização de ingressos, isso poderia realmente ter um transtorno ainda maior, entendeu por bem permitir que essa partida fosse realizada. Então, só queria contextualizar os colegas, especialmente o doutor Joel, que não esteve na nossa última sessão, sobre esses fatos, e agora pergunto se há algum esclarecimento que deva ser feito pelo nobre relator, e já pedindo desculpa, doutor Felipe, a Vossa Excelência, pela minha intromissão. Eu tenho perguntas a esclarecer. Só um segundo, doutor Luz, vamos respeitar então o nosso... Não é o decano, que o decano é doutor Rogério, né? Mas vamos respeitar nosso segundo mais antigo aqui, doutor Osíris. Vossa Excelência tem a palavra. Eu queria dois esclarecimentos. Primeiro, o jogo foi realizado no dia 21/5. O jogo aconteceu? Já foi realizado naquelas condições? Já foi realizado com a vitória da Desportiva por 2-0. Segundo, poderíamos julgar esse processo se está claro que já aconteceu a perda de objeto? Porque o jogo já aconteceu. Nós não temos como analisar mérito, porque o objeto não existe mais. Eu pergunto, poderíamos ou não? É outro ponto que eu coloco. E eu gostaria que o relator se manifestasse, se possível, para esclarecer, só para tirar essas dúvidas. Senhor presidente, fazendo um coro, só um minuto, fazendo um coro com a manifestação do doutor Osíris, a qual eu compartilho, eu gostaria até de também perguntar se faz a necessidade de entrar no mérito ou também uma questão processual que eu não vamos fazer a análise do conhecimento do recurso numa primeira votação ou se a gente faz na votação final. Então, eu gostaria de saber, não sei se me fiz claro, ou seja, a gente vota primeiro o conhecimento do recurso. Gabriel, tem como repetir, por gentileza? Falhou o começo da sua fala, Gabriel, para a gente. Claro. Eu gostaria de saber, fazendo um coro com o doutor Osíris, porque eu compartilho do mesmo entendimento, se nós fazemos aqui no julgamento, a minha dúvida é processual, porque não encontrei no regimento interno esse procedimento. Se nós fazemos, primeiramente, o julgamento do conhecimento do recurso em razão do perecimento superveniente da matéria, ou se nós vamos nos manifestar como isso, na condição de auditores, ao final do processo, se a gente conhece ou não, ou seja, ao final do voto do doutor Felipe, onde não sei se ele vai apreciar o mérito ou não, mas aí eu já deixo isso até posto, para que a gente possa entender qual é o procedimento a ser adotado. Doutor Gabriel, doutor Felipe, antes que você responda, se você me permite, qualquer questionamento ou qualquer alegação de matéria de ordem pública, ainda que alegado de ofício por qualquer dos auditores, eu entendo que nós devemos apreciar. Se Vossa Excelência ou doutor Osíris arguir essa ausência, diríamos assim, de condição da ação ou algo nesse sentido, nem sem se tratar de uma matéria de ordem pública, perda do objeto, nós apreciaremos aí entendendo como
uma alegação de ofício, né? Como um questionamento de ofício, matéria de Eu ofício. tenho um questionamento também, presidente. Primeiro, eu pretendo não, apenas eu conhecer tenho- o posicionamento do relator. Eu estou Eu apenas também, não estou eu tenho alguns, eu estou pedindo um esclarecimento aí também. Pois não, doutor Lúcio. Doutor Felipe, perdão. Vossa Excelência já prefere se manifestar agora ou aguarda essa... Porque, na verdade, não é um esclarecimento de Vou fato, né? aguardar. Aí já é o julgamento do recurso. Né? Exatamente, Se abordar, já exatamente. Eu não vou responder ao doutor Osiris porque vai exatamente entrar no voto. cerne da celeuma. É falar. É, Falou hoje nessa conversa. eu também estava, um dos meus pedidos seria esse também, de perda de objeto, para me esclarecer. O segundo, pela fala do presidente, essa dissertação que você fez aí antes de passar a palavra para o doutor Felipe, esses esclarecimentos, ficou uma dúvida, que eu participei do julgamento. A Desportiva não teve, nós até discutimos isso no voto, a Desportiva não saiu quilômetro de distância da sua praça de esporte, que ela não poderia participar. Esse veto não só saiu que ela não poderia mandar jogo lá, não é? Não foi essa a decisão? Só me esclarece. Foi isso. A decisão que ela não poderia mandar. Exatamente. Não poderia mandar. Exatamente isso. Agora, não teria como? Não teria proibição de torcida, não teve proibição de torcida, que se a Desportiva fosse jogar em Colatina, a torcida dela poderia ir. Se a Desportiva fosse jogar, se o jogo fosse jogado no campo do Rio Branco, a torcida dela poderia ir, não tinha proibição de torcida. Não era jogo de uma só torcida. Era esse o meu esclarecimento que eu queria, sem entrar no mérito da ação, se naquela decisão e quilometragem, que eu não lembro, acho que não passou esse tópico lá. A quilometragem está vista no regulamento. O regulamento de competições tem a distância. São 30 quilômetros da decisão. Isso. São 30 quilômetros o que o regulamento... Mas ela como mandante, gente. Exatamente, ela como era mandante, como mandante. Não é o caso. Isso, exatamente, Lúcio. Não é o caso. Regulamento é para mandante. Estou perguntando que Sim. Então quer dizer que se o Brasil alugasse o campo do Rio Branco, não poderia ter a quilometragem? Então ela não poderia, o Brasil não poderia, estava limitado a alugar um campo que ficasse longe para a Desportiva? Não, a conjugação dos dois fatos, que era a questão... A inversão do mando de campo, né? E a inversão do mando de campo no campo da Desportiva. Eu sei, gente, mas qual era a situação? A gente vai ter que entrar no mérito. Então, tá bom. Eu gostaria de acrescentar um ponto aí. Foi a situação posta pela Procuradoria é de evitar o mando itinerante. Porque, assim como joga agora jogou contra a Desportiva no campo... tá. Então, para esse eles jogo... vão jogar em todos os campos dos seus adversários. Então você tá pedindo uma medida futura. Contrariando também o regulamento da CBF, que proíbe essa inversão de campo. Eu estou entendendo o objetivo, mas dos dois eu sei, fatos. mas eu estou entendendo o objetivo, mas eu estou falando, então, a federação e o Brasil não poderia estar fazendo parte desse... Por exemplo, não, sim, o afetado, porque, em primeiro lugar, quem designou a questão da partida e convalidou a partida foi a federação. Não, tudo bem, eu só queria esclarecimento, senão eu vou ter que entrar no mérito também aqui, eu vou me aguardar para ver se vai passar. Doutor Lúcio, só o que eu expliquei agora. A coisa está bem delimitada, não tem dúvida nenhuma com relação às partidas em que a Desportiva é a mandante. Isso não há mais dúvidas. A tabela do campeonato, se nós pegarmos, eu tive a curiosidade de olhar, a tabela do campeonato da Copa Espírito Santo já está previsto que todos os jogos da Desportiva em que a Desportiva é a mandante, serão realizados lá no estádio CTE em Colatina. Então, com relação ao cumprimento da pena das perdas de mando de campo, isso nem se adentrou nessa questão aqui nesse processo, e nem seria o caso também. Tanto que no mando de campo dela, os processos estão no CTE. A questão toda é essa, como eu disse, é que sem entrar no mérito, foi a minha interpretação inicial.
Se ela, como mandante, não pode jogar no campo dela, por que não vejo que faria sentido ela, como visitante, poder jogar? Eu estou assim, não estou entrando no mérito, só estou registrando a minha decisão. Eu estou só repetindo aquilo que eu disse na decisão, sem entrar no mérito, está errado ou não. Foi o meu entendimento inicial. Entendeu? Só esse esclarecimento para a gente não... Doutor Joel quer falar, está ali meia hora com o braço levantado. Deixa eu ajudar ele. Acho que o doutor Osiris não terminou, não. Vamos terminar a sequência aqui, doutor Joel. Pois não, doutor Osiris, eu vou desligar o microfone aqui, você fica à vontade. Só seguindo o raciocínio do doutor Lúcio, quando nós cumprimos a sentença, nós temos que ser fiéis ao comando da sentença. A sentença, em momento nenhum, diz que o campo da Desportivo estava interditado, em momento nenhum disse que os torcedores da Desportivo estavam impossibilitados de assistir o jogo no estádio de Arari. E a sentença é clara: perda de mando de campo. Se ela não tinha mando de campo nesse jogo, não há o que se falar sobre a sentença, porque não existe como aplicar aquilo que foi estabelecido na sentença. Como bem disse o presidente, os mandos de campo esportiva já estão definidos que não serão ali, serão lá em Colatina. E nesse episódio aqui, não há nada de mando de campo esportiva, ela não é, ela é visitante, ela é óbvio que não tem nada a ver, porque a sentença é clara: perda de mando de campo. Nenhuma condicionada a nada de visitante, ou proibição de torcedores, nada disso. Então, nós temos que apenas cumprir a sentença. E o comando dela é claro, é só perda de mando de campo. Se a Desportivo não tem mando de campo, não tem nem o que falar, com referência a esse detalhe. É só isso acrescentando o que o doutor Lúcio falou. Pois não, doutor Joel, Vossa Excelência tem a palavra. Só uma questão de procedimental mesmo. O pedido da medida cautelar é só para o jogo que aconteceu ou são para os jogos futuros também? Somente para o jogo, o pedido. Então, ok, já esclarecido. Acho que a discussão é infértil. Então, presidente, só para ficar claro, eu faço aqui o pedido para analisar se há aqui realmente interesse de agir, a perda do objeto, preliminarmente. Eu acompanho, doutor Gabriel. Eu vou me antecipar logo para evitar tanto tumulto, não é tumulto, né? Na verdade, tanta discussão, né? E, em virtude da medida inominada ter sido apresentada exclusivamente em relação ao jogo que já foi realizado, eu não vou adentrar no mérito reconhecendo a perda do objeto, salientando aqui a minha maior admiração ao Dr. Rodney, que encampa na Procuradoria uma batalha feroz e admirável para a defesa das atitudes desportivas para que sejam preservadas, né? Mas a concessão na oportunidade só se deu em virtude da proximidade da decisão ter sido divulgada apenas em menos de 24 horas para a realização da partida, né? Vou ressaltar aqui também a participação dos demais advogados que participaram, e eu acredito que a gente não tem como avançar muito. Eu até pensei em adentrar, ir além do que estava sendo requerido, mas só que aí eu estaria prestando estaria fazendo um desserviço ao que pode ser realizado pelo Dr. Rodney, né? Se porventura eventualmente ocorrer novamente alguma situação semelhante. Reconhecemos o Regulamento Geral das Competições da CBF, lá no artigo 13 do parágrafo 1º, que foi muito bem dito pelo Dr. Rodney, a respeito da impossibilidade de se autorizar a inversão do mando de campo, né? E deve ser salientado até para a própria federação a respeito dessa impossibilidade, e que, se eventualmente isso acontecer novamente, tem que ser adotada a postura novamente do Dr. Rodney para que possa ser apreciado o mérito, né? Enfim, não vou me alongar muito, porque realmente, para mim, está bem claro a perda do objeto, e esse que é o meu voto.
Pois não, doutor Felipe. Então eu já passo a palavra ao doutor Rogério. Eu estou acompanhando também a manifestação e o entendimento do doutor Felipe, em que pese eu gostaria de fazer apenas uma observação, me manifestei antes, né, nas opiniões anteriores, porque eu estava dentro do carro, enfim. Mas eu entendo que, de fato, essa questão deve ser melhor examinada, seja pela federação, seja pela justiça desportiva, porque, em que pese o doutor Ocílio esteja coberto de razão, o acórdão para ser cumprido exatamente da forma que ele foi preferido, e lá não há nada além da perda do mando de campo, mas certamente foi uma postura, de certa forma, ardilosa, tomada pela equipe da desportiva, e parcialmente com entendimento da Procuradoria, mas, neste caso, eu sou forçado a acompanhar o entendimento do doutor Felipe no sentido do esvaziamento do mérito e da perda do objetivo. Acompanho a manifestação do doutor Felipe. Doutor Osíris se ausentou. Não, já. Doutor Osíris, como vota Vossa Excelência? Já só para registro, né? Acompanhe o relator com a perda de objeto. Acompanhe o relator na íntegra. Doutor Lúcio. Eu acompanho o relator na íntegra e vou uma condição do voto do Rogério, doutor Rogério, com todo respeito. Eu acredito que, se a defesa alegou que o contrato de aluguel é anterior à decisão, eu acho que não teve manobra aí, não. Se o contrato do aluguel... Se o contrato do aluguel, já sabíamos que o Brasil mandaria o jogo dele, ou aquele ou outros, naquele estádio. A federação marcou, já estava marcado o jogo lá. A decisão do tribunal foi posterior a isso. Então, eu acredito que não teve manobra, porque senão esse tribunal se sentisse, já ia se prevenir nas outras ocasiões de tentar acabar com essa manobra. Mas, para mim, foi uma casualidade. Eu acompanho o relator. Doutor Joel. Eu acompanho integralmente o relator. Assim, teria vários argumentos aqui, acho que a discussão é bastante lúdica, mas a fim de evitar assim, até uma eventual proposição da Procuradoria de eventual infração disciplinar, eu me resumo a acompanhar o relator e parabenizá-lo pela objetividade da questão dele. Doutor Gabriel. No primeiro momento, eu quero parabenizar ao doutor Rodney, a Procuradoria, que vem fazendo um grande trabalho identificando situações que são complexas e que podem interferir. Aí eu vou até usar no princípio do CBJD, do fair play esportivo, né, do espírito esportivo. Eu analisei, doutor Rodney, com muito cuidado a medida inominada, e entendi que ela só faz um único pedido. Se ainda houvesse algum pedido subsidiário, no sentido de que, para definir para os próximos jogos os efeitos desse, talvez a gente poderia estar julgando aqui o mérito. Mas como foi para um jogo específico, e esse jogo já aconteceu, então há uma perda do objeto. E acho que a discussão desse caso, um caso que houve, ao meu ver, uma inversão do mando de campo, e sim, doutor Lúcio, eu discordo com todo o respeito que há sim uma manobra, porque o próprio artigo 29, parágrafo 4º do regimento do regulamento da Copa Espírito Santo, ela trata que, por inversão de mando de campo, entende-se um clube constando como mandante na tabela jogar na cidade/estádio do adversário e vice-versa. Então, de fato, há uma inversão de mando de campo aqui, claramente. Pode ter sido um contrato antes, depois, esse contrato não deveria ter sido firmado de maneira alguma. Então, eu acho que isso deve ser discutido. Todas as partes, para mim, estão equivocadas. Foi muito bem ajuizada a demanda e acho que deve ser até feito por um procedimento especial, não por uma medida, procedimento especial, não, perdão, por um processo
disciplinar, né, por infração a regulamento, e não agora por uma medida. A medida ela foi utilizada específica para esse caso. Por isso eu entendo que está correto, acompanho integralmente o voto do doutor Felipe, no sentido de acompanhar pelo não conhecimento da medida em razão da perda superveniente do objeto. É como voto, senhor presidente. Doutor Gabriel, eu só, de forma bem breve também, e só para esclarecer, doutor Lúcio, como você mencionou, que se não houvesse o contrato pela data, enfim, poderia ser considerado uma medida ardilosa, e só para esclarecer que realmente foi uma medida ardilosa. O que nós julgamos semana passada foi a segunda condenação. Do primeiro processo, o primeiro mando de campo, eles foram condenados antes da designação. Não, tudo então, bem. Não, tudo bem. Houve, só para esclarecer, né, esse esclarecimento, para que fique bem claro que entendi, eles já estavam punidos, e essa segunda punição, de fato, foi depois, mas a primeira punição eles não cumpriram ainda, e tinha sido fixada até mesmo pelo STJD antes da indicação do Estado, diríamos assim. E como o doutor Gabriel bem ressaltou, né, que houve aí uma flagrante inversão. Pois não, doutor Gabriel? Não, só para fazer eu buscando aqui o regulamento do campeonato, eu acabei vendo a tabela, né, no site da federação e já vi outras situações bem semelhantes, viu? Então, o que eu estou querendo, ao final, depois do julgamento terminado, eu quero só fazer uma comunicação aos auditores e a própria... Isso é um cuidado que a gente precisa ter até para o tribunal poder se posicionar o quanto antes, né? Pois isso aí. Porque, de fato, isso está acontecendo. Prevenir. E aí o que... Terminado... E era isso que eu estava ressaltando, que Vossa Excelência bem leu aí de forma muito clara o que seria uma inversão do mando de campo pelo próprio regulamento da competição. Então, assim, eu particularmente não tenho dúvidas nenhuma de que está ocorrendo assim uma inversão do mando de campo. Sim. E que em ocorrendo a inversão do mando de campo, obviamente que o clube que perdeu o mando de campo não poderia estar agindo dessa forma. Então, eu respeito o posicionamento, também vou acompanhar, não vou aqui inaugurar uma divergência, mas eu só trago a reflexão dos colegas que, como a partida ocorreu, ou tudo transcorreu da forma como inicialmente programado, diríamos assim, né, no estádio, torcida, coisa toda, eu trago a reflexão se fosse o contrário, se a partida tivesse ocorrido de portões fechados ou adiado ou em outro estádio, como é que ficaríamos essa questão da perda do objeto? Como a partida transcorreu de forma normal, nós ficamos numa situação confortável de aqui considerar, não, perdeu o objeto, já passou, aconteceu como tinha que acontecer. E se fosse o contrário? E se a minha decisão, no caso, tivesse prevalecido de portões fechados? Nós teríamos que nos manifestar aqui da mesma forma. Foi válida aquela condição ou não foi? Então, eu trago isso à reflexão, como eu falei, não vou inaugurar nenhuma divergência aqui, não é o caso, mas apenas trazendo aí um outro ponto de vista para que nós possamos refletir um pouco melhor sobre essa questão e, de certa forma, até saiamos aí da nossa zona de conforto nesse sentido de deixar, embora a decisão foi muito clara e a federação deve cumprir na forma do regulamento, mas que nós extirpemos de uma vez por todas qualquer possibilidade de interpretação. Porque senão a gente vai estar discutindo aqui amanhã ou depois se eles cumpriram de forma correta, se deveria ter cumprido assim ou assado. E eu acho que nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para decidir, impor e tem que cumprir o que for definido. Então, enquanto houver margem para esse tipo de discussão, haverá aí essa interpretação da federação, o departamento de competições enxerga de uma forma, o departamento jurídico enxerga de outro, o clube mandante de um jeito, o clube, enfim, a desportiva de outro, e eu acho que aí a gente não está... Nós não podemos nos esquivar aqui e passar a bola para os outros, não. A gente tem que definir e deixar a coisa bem clara como tem que ser. Então, por isso que houve, como eu disse, esse meu entendimento inicial, mas que agora não estou aqui para inaugurar divergência, mas apenas trazendo novamente a reflexão, né? Se a Procuradoria entender que houve eventual descumprimento de decisão da Justiça Desportiva ou violação ao Estatuto, enfim, o artigo 91, tenho certeza que o doutor Rodney assim o fará. E, aliás, aproveito até para parabenizá-lo sobre a sua combatividade, doutor Rodney sendo assim
um grande exemplo, eu tenho convivido com ele um pouco mais, nós temos compartilhado ideias, enfim, temos conversado um pouco sobre questão procedimental, o tribunal de uma forma geral. Então, o doutor Roger tem sido assim, tem demonstrado um empenho e um esforço hercúleo, apesar de todas as dificuldades que nós sabemos que existem na Procuradoria. Eu até me disponibilizei a auxiliá-lo aí. Nós, inclusive, doutor Rodney, demos publicidade hoje à indicação do novo procurador, conhecido de vários de nós, o doutor Gabriel o conhece, tenho certeza que também fará um grande trabalho, mas, enfim, sem me alongar muito, fica aqui só esses pontos para que nós possamos aí refletir e, de fato, não deixemos aí nenhuma margem para interpretação, porque nós realmente não estamos aqui para isso, né? Para que nossas decisões sejam cumpridas da forma como bem entendem ou como bem querem a federação ou quem quer que seja. Então, fica esse ponto de reflexão e que, enfim, nós possamos nos debruçar de uma forma mais aprofundada, né? Como foi o entendimento aqui de todos, que num procedimento específico, enfim, num outro procedimento, mas já fica essas breves observações para que não sejamos aí amanhã ou depois o tribunal que pune com perda de mando de campo, mas que não reconhece inversão de mando de campo quando o regulamento, como bem mencionado pelo doutor Gabriel, confesso que o doutor Gabriel não tinha visto esse dispositivo ainda, então, para mim, ficou ainda mais clara essa situação, mas que aí nós não sejamos estritamente legalistas, nós sempre temos que ser, né? Mas nós não nos limitemos ao texto literal da lei, mas sim também possamos torná-lo aí efetivamente aplicável, né? Então, fica essas observações e já vou passar a palavra para aqueles que querem, mas já, como sou o último a votar, só apenas para que conste, né, na proclamação do resultado. Então, o tribunal, por unanimidade, reconheceu a perda do objeto da medida inominada nos termos do voto do relator. Presidente, eu vou pedir do... licença para mim me ausentar, porque eu estou em casa, estou chegando visita aqui na minha casa. Sem problema, doutor Lúcio. Eu vou, se não havendo alguma outra consideração... Eu queria ser breve em relação a essa questão, e é só um debate e fica aí até para que a federação possa analisar a respeito. Isso aí. A tabela dos próximos jogos, ela marca vários jogos sem definição de mando de campo, né? Então, inclusive do próprio Esporte Clube Capixaba, não há designação, por exemplo, no próximo jogo a ser disputado em relação ao seu mando de campo de mandante, em relação ao Serra. Muito provavelmente nós teremos esse jogo designado para o estádio Roberto Siqueira, lá na Serra 7. Nada me tira da cabeça que esse jogo deve ser lá, né? Não tenho visto, e seja cumprido aqui, o regulamento do específico da competição, que determina lá no seu artigo 7º, se não me engano, a apresentação do mando de campo da base do clube com os documentos, com 45 dias de antecedência de aprovação do estádio. Então, por exemplo, eu não sei em que estádio manda o seu Esporte Clube Capixaba. Em relação a outros que estão fazendo a inversão de mando de campo, no tocante, por exemplo, ao GEL, ao Esporte Clube, ao Linhares, acho que tem outra equipe que está fazendo também esse tipo de coisa de jogar na casa do adversário, né? Eventualmente, numa punição que eu tenha que fazer de uma perda de mando de campo, de um mando desse, qual é a base que eu devo considerar? A partir de onde que eu devo colocar 30 quilômetros de distância, por exemplo, para punir um clube que não tem um mando de campo definido, né? Então, são coisas que precisam ser definidas, sanadas, para que a gente não tenha problema. Porque, numa situação dessa, eu vou me ver forçado, por exemplo, ao invés de pedir no cumprimento da decisão, se ao invés de ficar determinado, por exemplo, a questão da perda do mando de campo, eu vou pedir interdição do estádio, seja em que mando for.
porque ele vai ter que jogar de portões fechados, independente de se ele tenha prévio contrato ou não, porque eu vou ficar numa situação em que eu não tenho como definir, por exemplo, qual é o mando dele. Eu não sei onde manda, por exemplo, o Esporte Clube Capixaba. Eu sei estatutariamente, pelo que eu vi do site da federação, e é o endereço que eu declinei na peça inicial, que ele tem um endereço de constitutivo no município da Serra, mas ele não tem um estádio, ele não tem um mando de campo definido. Então, essa era um dos motivos pelo qual eu até apontei essa situação lá, de não ter apresentado previamente, antes dos 45 dias, essa questão do mando de campo. Não foi encaminhado nenhuma documentação, acredito, em relação, por exemplo, ao aluguel do campo, definindo que todos os jogos deles serão no estádio Engenheiro Araripe. Isso não tem. Desafio, inclusive, o clube não veio aqui para se defender, mas eu desafio que ele apresente esse contrato. Em relação aos próximos jogos, por exemplo, a tabela está lá. Se você olhar hoje na tabela, ela está silente em relação ao mando próximo dele. Então, tem umas coisas que precisam ser resolvidas, porque senão nós vamos voltar a esse debate aqui e de uma forma que vai ser pior. Eu inclusive, me inclino, por exemplo, a que quem queira mandar ali no seu campo do adversário não veria nenhum problema. Ao contrário, porque ele sai, esportivamente, ele sai perdendo, porque a chance dele perder um jogo desse é muito maior. Só que aí fere a lisura do campeonato, porque o clube, numa situação dessa, ele vai estar disputando pela bilheteria e não pelos pontos do jogo. Isso me força a entender nesse sentido. Então, para evitar qualquer problemas maiores, inclusive da lisura do campeonato, né? E aí a gente vem enfrentando situações várias já, onde nós não podemos chegar a uma conclusão final, mas sempre foi levantado, por exemplo, da questão de lisura dos resultados. E aí, tendo apostas irregulares relacionadas às partidas, em mais de uma situação, isso já foi levantado. Infelizmente, como nós não temos o poder de polícia de buscar essa situação, as punições não chegaram a nenhum termo. Mas já são 2 casos, pelo menos, oficialmente instaurados os inquéritos no tribunal, onde essa situação foi suscitada. Então, para evitar qualquer problema, eu acho que é preciso colocar agora, aí, no começo ainda que está do campeonato, um freio de arrumação nessa situação, para que isso não venha a macular o campeonato. E aí a Procuradoria, sempre que for necessário, vai tentar intervir nesse sentido. Agora, é preciso, é isso, porque a gente está numa situação que pode gerar aí um descrédito muito grande. Então, o doutor Paulo César também está acompanhando a sessão e vai conseguir saber orientar. Gente, eu vou ter que ir. Boa noite a todos, gente. Eu vou ter que sair. Com certeza. Bom, com essas considerações, e declaro, então, encerrada a sessão. Desejo a todos uma boa noite e nos vemos em breve, meus amigos. Um bom final de semana. Boa noite, até a próxima. Boa noite a todos.